dia, madrugada mais tranquila. Muitas queimadas em São Paulo também. Aliás, a fumaça das queimadas que tem encoberto cidades no norte, centro-oeste, sudeste e sul do país causa preocupação não só entre ambientalistas, mas também entre médicos e especialistas em saúde. Isso porque ela é composta por gases tóxicos como monóxido de carbono e material particular do fino, né? Ou seja, partículas minúsculas que são suspensas, né, no ar. Nós vamos conversar agora com este gigante que é do Piauí para o mundo, Dr. Elisiário, que sempre está à disposição da nossa audiência, que sempre está aqui para conversar com os nossos amigos, os mais de 1 milhão de amigos. Dr. Elisiário, bom dia, obrigado pela participação com a gente aqui no Bom Dia. Dr. Elisiário, que isso pode afetar de fato na vida cardíaca daquelas pessoas mais idosas, enfim, do corpo humano nessas regiões onde as queimadas têm cada vez mais sido tão duras, né? Bom dia, Yelson, telespectadores, a TV Meio. Na verdade, em São Paulo, existe uma pesquisa mostrando que nos dias de maior poluição atmosférica, como queimadas ou poluentes atmosféricos provenientes de veículos automotores, nos dias de maior poluição aumenta em 40% a admissão de pacientes, tanto por infarto agudo do miocárdio, quanto por acidente vascular cerebral no pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Isso mostra, e os telespectadores, a estreita relação, uma relação direta entre a poluição atmosférica e os acidentes, os eventos cardiovasculares. E isso é muito simples de explicar. Todos os nossos órgãos nobres, eles necessitam de oxigênio. Então, no momento em que, ao invés de inalar oxigênio para nível pulmonar haver aquela troca por gás carbônico, você está inalando monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de enxofre, dióxido de enxofre e outros poluentes, obviamente que o coração, que o cérebro vão ter baixa de oxigênio, hipóxia. Esses poluentes são altamente vasoconstritores, eles contraem os vasos, diminuem a oxigenação, diminuem a circulação para esses tecidos e, obviamente, que eles vão sofrer, vão isquemiar, vão infartar. Então, essa pesquisa foi fundamental para que a gente pudesse entender realmente essa relação direta que há entre esses poluentes atmosféricos. Isso não vale somente para São Paulo, mas para qualquer lugar, pode ser na Amazônia, pode ser em Teresina, pode ser em qualquer lugar do mundo. Se comprova cientificamente que nos dias de maior poluição aumenta a admissão de pacientes, tanto por infarto como por acidente vascular cerebral, infelizmente, Elson. Não bastasse a fumaça do ar, ainda tem gente inteligente que coloca todos os dias o cigarro eletrônico para dentro do seu corpo, né, doutor Elisiário? Sem dúvida nenhuma. E esses cigarros eletrônicos, como eu já mencionei aqui no seu programa, eles são extremamente deletérios e são os grandes causadores. Segundo agora, dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aumentou, Yelson, 150% a incidência de infarto em jovens na faixa etária dos 20 a 40 anos nos últimos 10 anos. Então é algo extremamente preocupante, que não somente pelos vapers, mas também pelo sedentarismo dos jovens. Os jovens hoje não querem mais fazer atividade física. Tem, em média, cada jovem no Brasil, 8 a 9 horas por dia nos dispositivos celulares, smartphones, etc. Então, isso está contribuindo sobremaneira para que o indivíduo jovem não faça mais atividade física, para que consuma alimentos altamente processados e calóricos e principalmente faça uso dessas substâncias. E o que mais nos preocupa também, Elson, como por exemplo em Teresina, nós sabemos que os lugares para as práticas de atividade física sejam avenidas que tenham alto índice de circulação desses veículos. Então, no momento em que o indivíduo está praticando uma atividade física, ele tem que estar inalando um ar puro, né? Oxigênio, e não monóxido de carbono, dióxido de enxofre, como nós temos nas grandes avenidas de Teresina. A gente orienta a população para que não faça atividade física próximo da liberação desses veículos. Infelizmente, nós temos que nos preocupar com isso. O teresinense necessita fazer atividade física, mas num ambiente puro. E imagine, além de ser numa avenida, uma poluição com alto índice de queimadas, como essa época do ano, não só no Nordeste, mas a gente tem visto em todo o Brasil, nos Estados Unidos, etc. Doutor Elisiário, eu queria mudar de assunto, queria lhe fazer uma pergunta. Nessa madrugada, eu vi um vídeo
E nesse vídeo eu fiquei com medo de ser fake news ou de ser uma história verdadeira. E nada melhor do que o senhor aqui para poder nos ajudar. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, existem muitos profissionais que gravam conteúdo mobile, né? Conteúdo de vídeo, de telefone, pela câmera do celular. E se usa muito hoje um microfone que está pulverizado no mundo inteiro, que ele tem um ímã, né? Coloca aqui na lapela e esse ímã fica aqui. Eu vi nessa madrugada um relato de um filho que foi gravar um conteúdo com a mãe no seu estúdio, e a mãe tem marca-passo. E quando ele colocou esse microfone com o ímã, houve uma completa descompensação cardíaca, com emissões de sons de alerta, e ele falava, olha, se você usa, por favor, antes de colocar em alguém, pergunte se essa pessoa tem marca-passo ou tem algum problema cardíaco e tem algum aparelho próximo ao coração. Então, nada melhor do que perguntar a um dos maiores especialistas do Brasil se isso é fake ou se é verdade. Com toda certeza. O marca-passo, ele é um computador. Ele tem várias programações. E quando você coloca um ímã sobre o marca-passo, vários programas eles ficam completamente inativados. Você perde, por exemplo, a sensibilidade dele. O marca-passo, telespectadores, Elson, ele é um aparelho que ele não só estimula o coração, mas ele sente o coração, para ele não competir o ritmo. Então, a sensibilidade, a capacidade que o marca-passo tem de sentir um estímulo do paciente, ao mesmo tempo ele se inibir, por exemplo. Então, no momento que você coloca um ímã sobre o marca-passo, ele perde completamente várias programações dele, como, por exemplo, a sensibilidade. Então, isso não é fake news, isso é verdade. Por isso é que o indivíduo portador de marca-passo, ele não pode transitar por aquelas portas automáticas que dão acesso a agências bancárias, etc. E não pode se aproximar de nada que tenha ímã, porque isso realmente interfere na programação, interfere no funcionamento do marca-passo. Então, isso não é fake news. Então, disso de forma de uma prestação de serviço para aqueles profissionais que trabalham com audiovisual, qual a pergunta que tem que ser feita na hora de colocar um microfone de lapela em um homem, ou uma mulher, ou até mesmo um jovem, doutor? Perguntar se esse paciente utiliza algum dispositivo eletrônico implantável, ou marca-passo, um cardioversor desfibrilador, porque hoje nós temos também aparelhinhos, Elson, telespectadores, que funcionam como desfibrilador. Eles ficam no tecido subcutâneo e caso o paciente tenha uma arritmia mais grave, letal, automaticamente o aparelho ele entra e choca o paciente. Então, o paciente portador de marca-passo ou qualquer dispositivo, ele não pode ter contato próximo com nada eletromagnético, como, por exemplo, ímã ou algumas portas automáticas, né? Porque isso verdadeiramente interfere com a programação do aparelho. Então fica a dica para os amigos e colegas que trabalham com isso, com gravações de mobile, principalmente mobile. Então pergunto, o senhor tem algum tipo de marca-passo ou algum tipo de aparelho que interfere na sua frequência cardíaca? Se for Exatamente. o caso, não coloca. Dá para ele segurar na mão e manda ele gravar com o microfone na mão. Doutor Elisiário, é sempre muito prazer receber o senhor aqui com a gente, quase sócio lá do IELCast, um dos vídeos com maior views da gente. Obrigado, doutor Elisiário, pela participação conosco. Um grande prazer, Elson. Bom dia. Bom dia, forte abraço. Está aí, 6h18 da manhã. Tá vendo, Pangaré? Você é cinegrafista hoje.